O Yoga Sutra, ele já é um texto em que Patanjali, é um texto posterior à Gita, em que Patanjali ele vai trazer para a gente. O que Patanjali vai falar? Ele vai dizer assim, ó, o yoga enquanto método é isso, tá? E o que é que ele vai dizer enquanto método é isso? Ele vai dizer assim, Ashtanga Yoga, tá? O que é o Ashtanga Yoga para Patanjali? Yama, Niyama, tá? Que a gente associa aos valores. Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. 8. Então, ele começa de Yama e Niyama, que tem muita relação com uma ética, tá? Aí, Asana, Pranayama e Pratyahara. Então, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara e depois Dharana, Dhyana e Samadhi, que diz respeito à meditação. Mas é interessante que Patanjali, a gente já entende quando Patanjali está falando isso, certo? Que ele está falando de um conhecimento, né, que está contido nas Upanishads, que é um conhecimento que fala que a gente não está separado do todo. Mas aqui ele propõe um caminho de prática. Tanto que quando ele vai falar sobre esse Ashtanga aqui, ele vai falar num capítulo que se chama Sadhanapada. Sadhana quer dizer prática. Então, vamos lá. No primeiro momento, ele está falando dessa relação dessa pessoa com a vida em si, né, que são os valores, certo? Você fazer um voto desses valores, que é a não violência, o não roubar e tudo mais, em relação a todos os seres, em todos os lugares. Isso já é uma prática incrível. E depois essa prática vai tomando um caminho que é um caminho de... Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Porque quando a gente usa essa palavra, a gente marca muito a separação entre interno e externo. Mas não deixa de ser um caminho de internalização. Então, quando a gente vai para o asana, galera, já não é mais necessariamente a sua relação com o outro. Com o outro, quando eu digo a sua ação em relação ao outro, né? O asana já é uma prática que você se envolve ali com o corpo, você está em relação ao ar, ao sol, à vida em si, mas não em termos da sua ação com uma outra pessoa. E aí ele vai, nesse caminho que Patanjali vai traçando, o que a gente consegue visualizar? Um caminho do denso para o mais sutil. Tá? E aí o que ele vai falar depois? Pranayama, que aí é o prana, Pratyahara, que é a relação dos nossos sentidos com o mundo, e depois ele vai falar, quando chega em Dharana, Dhyana e Samadhi, ele vai falar de um antaranga, que aí ele chama que é uma prática interna, que é a meditação. Quando a gente vai falar do Hatha Yoga, certo? E a gente tem textos específicos do Hatha Yoga, então ali tem o quê? Shatkarma, Asana, Mudra, Pratyahara, Pranayama, Dhyana e Samadhi. Patanjali vai começar uma prática começando por Yama e Niyama, a nossa relação com o todo, certo? Aqui, dentro da Gheranda, que é um texto de Hatha Yoga, ele vai sistematizar essa prática aí, certo? Aí com 7 partes. Essa prática, quando ele fala Shatkarma, que é purificação, ele já está começando do corpo. A interferência já é direta. Quando ele fala Shatkarma dentro do texto de Hatha Yoga, ele está falando de
Trataka é um Shatkarma, Nauli. Então, olha que interessante. Quando a gente entra no Hatha Yoga, qual é a grande diferença quando a gente entra no Hatha Yoga do que a gente estava falando primeiro das Upanishads, depois da Gita e inclusive do Yoga Sutra. O Yoga Sutra é o mais próximo já, ele já está mais próximo do Hatha Yoga, até por causa do período. O Yoga Sutra, galera, já está dentro do período que a gente chama, que é o período tântrico, certo? Do nascimento do Tantra enquanto um movimento, do florescimento do Tantra enquanto movimento. Tudo bem? E aí, a grande questão que eu queria marcar mostrando esses dois métodos para vocês, como que eles iniciam, é para marcar que o Hatha Yoga, certo? Como um veículo tântrico, ou seja, como derivado do Tantra, como vamos dizer, a grande característica do Hatha Yoga mesmo, é reconhecer isso que a gente estava falando antes, ou seja, reconhecer que esse indivíduo aqui não está separado do todo. Porém, o veículo que a gente tem para reconhecer isso é o corpo. A prática começa no corpo. E essa é a grande, a gente poderia dizer, essa é a grande diferença e a grande beleza. Nas Upanishads, está falando basicamente de um conhecimento cognitivo, um entendimento na mente de que eu não estou separado do todo, certo? Quando a gente vem para cá, aí ele já está usando o corpo como veículo de reconhecimento disso. Isso é muito bonito.